Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Meu time de botão no ar, eu sou Leandro e a mim, ao meu lado está Matias Pinto, ou estão, você está em quantos hoje, Matias? Eu não sei, eu ainda não fui diagnosticado com bipolaridade, com esquizofrenia. É um transtorno de personalidade grande, mas diz o sábio que quem anda com um livro debaixo do braço sempre nunca está sozinho, correto? Ou se eu tenho um heterônimo, enfim. Mas não sou das, não. Sou só Matias Pinto. Se eu sou chefe de Estado, Matias, eu ponho esse pessoal que tem heterônimo, eu ponho interno. Eu ponho no hospício. Pique alienistas. Eu sou o Haroldo. Não, mas esse livro aqui, quem escreveu foi o Roberto. Que isso, cara? Eu acho isso muito louco, mas não tem nada a ver com o tema da noite. Você é muito bem-vindo, obrigado pela companhia. Falaremos de futebol francês hoje, de um grande campeão. A gente vai passar de Cantona a Francescoli, de Papin a Abedi Pelé, de Moser a Desailly. Um time muito legal que você, antes da gente começar a gravar, classificou como um monte de Loki. É um período muito interessante do futebol francês. O Olympique deixou sua marca, né? Talvez seja o clube dos anos 90 mais conhecido, passou uma maior quantidade de craques, né? E travou uma rivalidade muito grande com o Paris Saint-Germain, que hoje é o principal expoente do futebol francês, mas lá tem sempre essa rotatividade, né? A gente fala do Saint-Étienne, do Platini, esse Olympique de Marseille, depois o Paris Saint-Germain do Raí, mais adiante o Olympique Lyonnais do Juninho Pernambucano, e novamente volta agora para Paris essa hegemonia do futebol, hegemonia qatari no futebol francês. Mas o Mônaco, que também tem umas conexões aí muito estranhas, e o Olympique, que a gente vai falar também, né, do que está por baixo dos panos. Então o futebol francês é isso, né? Tem sempre grandes jogadores, mas tem um pessoal que faz um jogo sujo fora do campo também. O Olympique de Marselha foi campeão europeu em 1993. Antes disso, conseguiu tetracampeonato francês entre 89 e 92. Então, falaremos desse Olympique. A Champions League, Copa dos Campeões, assim, para nós o time de botão é Copa dos Campeões, tá? A gente vai falar Champions League de vez em quando porque tem que diversificar, né? Não dá para ficar usando a mesma palavra, mas é Copa dos Campeões da Europa aqui pra gente. E ainda não tinha tido essa mudança de nomenclatura também. Exato, né? Tem essa questão também. Como ela tá de volta, né? Inclusive, estamos gravando isso numa noite de terça-feira em que o Paris Saint-Germain enfiou 4 no Barcelona. Como voltou ao calendário do futebol mundial a Copa dos Campeões, a gente, no time de botão, volta a falar de um time campeão da Europa. Então resgata essa boa história envolvendo tanto esta competição quanto o Olympique. Inclusive é o único francês a ser campeão europeu. Então nós vamos viajar até a França, até o sul da França, vamos tocar o Mediterrâneo para contar a história do Olympique de Marselha, que conseguiu, inclusive, além da orelhuda do tetracampeonato, conseguiu também o Penta, né? Só que esse Penta, a gente vai contar mais pra frente, foi retirado da sala de troféus do clube por um envolvimento, por um escândalo de armação. Vale dizer também, antes da gente dar o pontapé inicial, que esse time do Olympique poderia estar ainda mais na memória do brasileiro se tivesse enfrentado o São Paulo no Mundial de Clubes em 93, e não enfrentou. Justamente por conta, né, desse esquema, né, de manipulação de resultados, o Olympique não pôde participar do Mundial Interclubes, sendo substituído pelo Milan, que aí havia sido o vice-campeão europeu naquela temporada. O Marseille, que venceu o Milan de Rijkaard, Baresi, Maldini e Van Basten, portanto, era também uma reunião de craques incontestáveis. Mas antes de chegar nessa conquista específica, a gente vai passar um pouco os olhos na construção da equipe. Uma equipe que tem Barthez, Amorô, Anglomar, Desailly, Moser,
Francesco, Deschamps, Rudi Völler, Eric Cantona, Bedi Pelé, Papin, Boksic, muita gente boa junta, nem todos juntos ao mesmo tempo, mas todas essas pessoas que eu citei aqui e mais outros bons de bola fizeram parte desse Olympique muito campeão. E tudo começou, Matias, em uma fila. O time estava na fila francesa, um time que tem uma torcida muito grande e também exigente, não conseguia ganhar o campeonato francês há 16 anos, portanto desde 1972. E o time de 88 parecia forte o suficiente para acabar com esse jejum, com esse tempão sem título. Jean-Pierre Papin, atacante matador, começava a sua terceira temporada pelo clube com a camisa branca e azul, e eu faço aqui o parênteses, fazer essa pesquisa, como o Olympique tinha camisa bonita, meu Deus do céu, cada uniforme mais bonito do que o outro. Mérito da Adidas, né? Adidas. Que foi a fornecedora nesse período, né? E com o patrocínio da Opel também, né? Assim como o Milan. Para quem se liga em uniforme, era maravilhoso. O Papin, com 25 anos, estava mais maduro do que nunca, perto do seu auge, e fez 22 gols naquela competição, na primeira competição que a gente fala aqui, o Campeonato Francês de 88-89. A briga do Olympique foi acirrada com o Paris Saint-Germain, que ficou 3 pontos atrás e só perdeu a liderança definitivamente na rodada 26, faltando, portanto, 12 para o fim da competição, Matias. Isso. Vale lembrar, Matias, que o jogo do título foi na penúltima rodada, um jogo contra o Auxerre. O jogo foi 2-1 e eu quero saber quem fez os gols. Vamos ver se a gente mata essa. 2 gols do Papin, né? Evidentemente, 2 gols do Papin. O técnico era Gerard Banid e ele foi demitido na segunda rodada. Ele foi na segunda rodada. O presidente do clube, né, Matias? O Bernard Tapie, era um Loki dos Locks. Se você classificou esse Olympique como time de Loki, o Bernard Tapie era o Loki dos Locks. Era um cara absurdamente excêntrico, era ator também, tinha negócios dos mais variados. E essa é uma característica do povo marselhês, né? Eles são bastante temperamentais, assim, é bem mediterrâneo mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido se aproxima muito do Napoli, por exemplo, né? São relações semelhantes, até os negócios escusos. É verdade. Então, ali no Mediterrâneo, Nápoles e Marsella acaba filtrando bastante coisa. Pois é, com a troca de técnico, o Bernard Tapie vai entrar em cena algumas outras vezes aqui, porque é um cara sui generis, um presidente sui generis. O Olympique foi campeão francês em 88 e 89. De quebra, venceu também a Copa da França daquela temporada. Afinal, foi contra o Mônaco. O jogo foi em Paris e o placar 4-3. O Mônaco treinado por Arsène Wenger, começando a carreira com cabelão. Ele tinha um cabelão esvoaçante, encaracolado. Ainda não era branco. Ainda não era branco e o jogo foi 4-3. Parece que foi um thriller de suspense, mas não. Esteve 4-1 para o Olympique de Marselha, só no finalzinho que o jogo teve alguma emoção. O Papin fez 3 dos 4, tá? E a gente vai ouvir os 3 gols do Papin. Eu separei aqui pra gente ouvir os 3 gols do Papin nessa final contra o Mônaco, a final da Copa da França de 89. Là par contre, Papin. But de Jean-Pierre Papin à la 12e minute. Ah oui, mais effectivement, superbe but. Mais au départ, Thierry, et je pense qu'il a ralenti, il me semble qu'il y a une petite faute sur Puel. Plutôt le marquage en zone. Là, c'est du marquage individuel strict. 10. Oh, mais c'est bon. Et but. But de Papin extraordinaire sur ce centre de Kiss. Jean-Pierre Papin marque son 2e but à la 22e. Pas grand-chose à perdre maintenant, puisque nous sommes menés à 2-1. Et 3-1 maintenant. 3-1 sur cette action de Jean-Pierre Papin. Hat-trick parfait pour l'avancement. Encore un. Aí está.
Olympique 4, Mônaco 3, Olympique campeão também da Copa da França, o chamado Barba e Cabelo contra o Mônaco, que tinha, além do Arsène Wenger, o George Weah, ainda um garoto de tudo, atuando pelo Screte Monegasco. Não perco a chance de usar desse gentil, essa expressão. Agora tem a trívia das trívias dessa primeira temporada campeã do Olympique, e essa é com você, Matias. Essa é a campeã mundial das trívias. Talvez um grande nome, né, dessa geração francesa passou por Marseille, mas sem muito brilho, né? Estamos falando de Eric Cantona, que em 22 jogos fez apenas 5 gols, mas foi transferido por empréstimo ao Bordeaux no meio da temporada. Ele ainda era um menino, já estava criando confusão para cima e para baixo. Chegou a brigar com um colega de vestiário e atirou. Não, essa história da chuteira é no Montpellier. A gente vai ouvir. Você tá no time de botão, daqui a pouco a gente vai ouvir. Mas ele foi emprestado ao Bordeaux porque ele não estava se encaixando, tinha problemas com o treinador, embora fosse um grande atleta. Ele que é nascido em Marseille, só que ele começou a carreira no Auxerre. Exato. E acabou indo jogar no Bordeaux. O Bordeaux emprestou para o Montpellier... Enfim, daqui a pouco a gente vai tocar no assunto Cantona. É importante que a gente diga que o Cantona estava nesse time, ainda garoto, ainda não a estrela principal da equipe. E eu, por exemplo, não sabia disso até nos debruçarmos, eu e Matias, no tema de hoje, no time de botão. Coisas que a gente vai aprendendo quando pesquisa, quando fuça e se surpreende. 88, 89 tá aí, o Olympique campeão. Vamos a 89 e 90. Foram 22 gols, né, que o Papin fez? Isso, na temporada anterior. Agora fez 30. Na campanha do Bi, ele fez 30. Ele era um monstro de fazer gol. A gente acaba num tempo que a gente, aqui na América, falando de Romário, de Batistuta, né? O que o Papin fez de gol é brincadeira. Bicampeonato do Olympique, Matias. Veio apertadinho, né? Por 2 pontos. Lembrando, nessa época a vitória valia 2 pontos. Só 2. Isso é importante frisar. 53 pontos para o Olympique, 51 para o Bordeaux. Por 14, ele liderou por 14 rodadas seguidas e foi ultrapassado, o Bordeaux, no caso, pelo Olympique na 32ª rodada. E esse time contou com bastante reforço. Muitos reforços. Agora o plantel tinha outros nomes bem fortes. Chegou o Moser, do futebol português, o Deschamps, do Nantes, e também investiu no lateral Amoros, que veio do Mônaco, do Chris Weddle, do Tottenham, e um tal de Enzo Francescoli, ídolo no Racing de Paris, mas que já havia sido campeão da Libertadores e da Intercontinental pelo River Plate, né? E você acha que parou por aí? Não. Não parou não. Veio o veterano Jean Tigana, outro reforço comprado junto ao Bordeaux, talvez a mais agressiva investida no mercado de transferências do clube marselhês. Exato, até porque tinha estrela jovem, estrela internacional, zagueiro e atacante, meia, lateral, né? Quer dizer, jogador da seleção francesa, de seleção internacional, uma baciada de jogadores de altíssimo nível. Essa foi a ida ao mercado de Alexandre Matos, do Olympique de Marseille, que acabou culminando num bicampeonato e num bom papel europeu que a gente vai explicar a partir de agora. Enzo Francescoli. Isso, fez 11 gols. 11 gols, foi o vice-artilheiro do time. E um jovem marselhês, né, um tal de Zinedine Zidane, é tão ídolo do Francescoli que o seu primogênito se chama Enzo Alain Zidane Fernandes. Nada mal. Ele é atual jogador, ele é meio-campista do time B do Real Madrid, já que o pai treina a equipe principal. Eu vou sugerir aqui pro pessoal da Sépia, que cuida das nossas redes sociais também, um beijo pro Murilo, um beijo pro Boto, que peguem fotos do Francescoli e do Milito. E façam aquele tipo de joguinho lá. Acerta quem é quem. É Milito ou é Francescoli? Inclusive dividem o mesmo apelido, né? Ambos são os príncipes. Exatamente, não por acaso. É impressionante como são parecidos. Enfim, Francescoli, vice-artilheiro do Olympique no campeonato com 11, o Papin fez 30
E na Copa dos Campeões, o papel desempenhado pelo Olympique foi excelente e começou a deixar na mente da torcida e dos diretores aquela ideia de que sim, era possível alcançar o topo. O Olympique foi eliminado por causa do gol fora de casa, o gol qualificado, na semifinal. O adversário era o Benfica do Aldair e do Valdo. E uma força imensa da arbitragem do belga, o belga é sempre difícil, Van Langerhove, ele deu um gol absurdo. Esse não passa mais férias no Mediterrâneo, o Matias. Não mesmo, não pode sair de veraneio lá. Ele deu um gol, o gol foi de mão, né? O gol foi aos 38 do segundo tempo, o gol da classificação do Benfica, de mão, mas uma mão, assim, clamorosa. Lembrou assintosa. Lembrou a mão do Adriano, em Palmeiras e São Paulo, em 2008. Eu poderia falar do Thierry Henry. Também. Inclusive, fala-se muito, pela pesquisa, a gente encontrou manchete de jornal francesa mostrando o gol do Henry e lembrando desse gol, o gol do Benfica, que, pelo amor de Deus, não dá pra você sair de uma Copa dos Campeões com tantos reforços, com tantos jogadores, com um gol daquele. Um time com tantos craques consagrados e experientes que acabou ficando de fora na mão do juiz. Afinal, o Benfica, classificado, seria contra o Milan. O mesmo Milan que entraria em cena em breve, daqui a pouco, na final de 93. Isso. Vamos falar de Cantona? Vamos falar dele, do King Eric, né? Ele foi emprestado, né? E acabou saindo do Bordeaux e foi parar no Montpellier, onde teve seu pedido de demissão exigido por quase todos os atletas do clube. Imagina o ambiente ali. Nesse elenco tinha o Valderrama. Tá? O Valderrama foi um dos que... o Valderrama se sentiu incomodado. Eu acho que o Cantona tá pegando um pouco pesado. Após um descontrole do Cantona no vestiário. Ele seguiu no time e o Montpellier foi campeão da Copa da França. E com isso o Cantona depois voltou a Marseille, fez 8 gols na temporada 90-91, mas também não encontrou clima e pouco depois foi transferido para o Leeds, que seria o seu primeiro clube na Inglaterra, antes de se coroar o Rei de Manchester. O Rei de Manchester e a versão moderna, digamos assim, mais fiel do que um dia foi George Best para aquela cidade. Um maluco que jogava muita bola e vestia a camisa vermelha do Manchester United. Cantona, que não fez muito parte da minha infância, eu sou de 84, né? E a França ficou fora do diabo da Copa de 90 e de 94, né? A gente, até no especial da Bulgária, né? A gente falou dessa eliminação dolorida dessa geração, né? Eu demorei para entender que o Cantona era tudo isso mesmo. Mas, enfim, bicampeão, o Cantona, campeão da Copa da França com o Montpellier, e o Olympique bicampeão francês em 1990. Dessa vez com 4 pontos a mais que o vice Mônaco. Mas esse é o tri, né? Esse é o tri. Bora pro tri então, 90-91. Tá. Então beleza, estamos no tri, né? 90-91. 4 pontos a mais que o vice-líder, o Mônaco, mas nessa temporada a caminhada foi mais sossegada, né? Das 38 rodadas, o clube só não esteve na primeira posição em 3 da rodada 16. Da 16 até o final foi líder absoluto, sem interferências. O elenco tinha Abedi Pelé de volta às fileiras do clube após empréstimo ao Lille, e Basile Boli, marfinense, que chegou do Auxerre e, embora não fosse craque, seria muito importante no futuro. Papin, quem diria, foi de novo o artilheiro do campeonato, agora com 23 gols. Eu acho que ele já fez 100 gols aqui. Só nessa primeira parte do programa já meteu mais de 100 gols. É impressionante. A história é repetitiva, o Olympique é campeão e o Papin é artilheiro. Nesse caso, um tricampeonato tranquilo, mas assim, de tão tranquilo, e por ser o tri, a gente podia imaginar que o torcedor do Olympique falava, tá bom, na França a gente domina, mas e a Europa? Né? E dessa vez o clube chegou na decisão da Copa dos Campeões, chegou na final e enfrentou o Estrela Vermelha, um time que já foi homenageado aqui pelo meu time de botão. A gente já contou essa história e este programa está linkado na página ali da postagem. E na postagem aqui do Olympique a gente deixa
esse material de apoio para quando você, amigo Central 3, quiser ouvir. O Estrela Vermelha da Iugoslávia atropelou, na verdade o Olympique atropelou o Milan por 4-1 no agregado e o Spartak por 5-2 nas fases anteriores, antes de chegar a Bari na Itália, onde foi a partida final contra o Estrela Vermelha. Olympique e Estrela Vermelha em uma decisão que não foi um bom jogo, foi um jogo ruim, um 0-0 que não esteve à altura da qualidade dos dois times e foi decidida nos penais. E cabe lembrar também que uma equipe francesa não chegava à final da principal competição continental da Europa desde a temporada 58-59, quando o Stade Reims foi batido pelo Real Madrid por 2-0, repetindo a primeira final europeia em 55-56, quando o mesmo Real Madrid bateu o Stade Reims por 4-3. Prosinec, Savicevic, Mihailovic e companhia iugoslava, portanto, adiavam o sonho dos franceses. Os franceses que perderam para essa temporada o Francescoli, que foi jogar no Eldorado italiano, foi jogar no Gênova, e perderam o Deschamps. Tal qual Milito, né? Tal qual Milito. É impressionante como eles têm coisas parecidas, coisas em comum. O Deschamps foi embora, mas para o mercado local, por empréstimo. E eles ainda tinham a mesma base, o Olympique tinha a mesma base daquela lista imensa de reforços que a gente citou. O Amorô foi quem perdeu o pênalti, o lateral direito, o Amorô foi quem perdeu o pênalti e ficou como o vilão na história. E se eu te disser que o Beckenbauer chegou no Olympique, você acredita, Martin? O Beckenbauer, o treinador alemão, já na época? Exatamente. O Franz Beckenbauer, que foi campeão do mundo com a Alemanha um ano antes, né, treinando a seleção da Alemanha, foi chamado pelo louco do Bernard Tapie, o presidente do Olympique, para ser uma espécie, para ser um para-raio, para ser um manager, para ser aquele nome em neon, né? Eu acho que ele foi um dos precursores dessa função, né? Certamente foi. Acontece que ele não tinha muito o que fazer ali, a não ser emprestar o nome e o prestígio ao dia a dia do Olympique, já que tanto o presidente quanto o treinador da equipe, o treinador, o Raymond Goethals, eram pessoas que não dividiam muito o trampo, eram pessoas muito fortes. E imagina esse choque de culturas também, o pragmatismo do Beckenbauer com a porra louquice do Tapie e do Goethals. Exatamente, o Beckenbauer então passou um ano ali nesse cargo de relevância, mas não contribuiu demais. Isso durou só um ano, não foi lá essas coisas, o Beckenbauer foi embora, mas tem que citar. O Beckenbauer, quando o Olympique chega naquela decisão contra o Estrela Vermelha, o Beckenbauer está no hotel, está no dia a dia, está lá de terno e gravata, fazendo parte da delegação francesa. Chocado com a derrota na final da Champions, o Olympique de Marselha também perdeu a final da Copa. A final para o Mônaco. O Mônaco de Djorkaeff e ainda com Arsène Wenger, que acabou se vingando, e o tri foi menos saboroso que o bi e a saída da fila. Sem dúvida nenhuma. Dos 3 títulos que citamos até aqui, de 3 títulos da Liga, né? Esse foi certamente o menos comemorado. E a coisa pioraria, se é que dá para falar assim de um time que está sendo campeão, afinal de contas. Temporada de 91-92. O Tetra veio com a maior tranquilidade do mundo, mas é com você. A frustração continental chegou cedo, né? A equipe foi eliminada pelo Sparta Praga na fase que dava acesso aos grupos semifinais. Papin fez, fez 27 gols, tetra-artilheiro consecutivo da Liga Francesa, e agora tinha o elenco tetracampeão, também teve a inclusão de Anglomar, o goleiro Ometá e a volta de Didier Deschamps. Foi o ano de afirmação definitiva de Abedi Pelé, vice-artilheiro da temporada. Em 5 de maio de 1992, no entanto, pela semifinal da Taça da França, uma parte do estádio Armand Cesare, em Furlane, onde joga o time do Bastia, desmoronou e matou 18 pessoas, além de ferir mais de 2.000 no que é conhecido até hoje como o desastre de Furlane. Ironicamente, mesmo ano também que teve o incidente no Maracanã, né? É verdade. Parte da raça rubro-negra
caiu da arquibancada do estádio Jornalista Mário Filho para geral, e morreram também cerca de 18 pessoas, né? Acho que o número é bem parecido. A tragédia, portanto, é a principal lembrança do Olympique desta temporada, muito mais do que o tetracampeonato obtido na Liga, que foi algo, se eu não vou chamar de protocolar, porque não é exatamente protocolar, mas era algo que as pessoas já falavam antes mesmo da bola rolar, e o Olympique apenas confirmou as expectativas do país inteiro. A tragédia de Furlane teve tudo aquilo que o roteiro infelizmente manda: uma longa briga judicial, obstrução de evidências por parte de autoridades, atribuição confusa de culpas e muita dor aos que testemunharam, e principalmente às famílias que perderam parentes e aos amigos dos 18 mortos no desastre. Isso aconteceu em 92 na Taça da França, e deixa a gente... não é legal de contar, mas a gente sobe o astral do programa chamando a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Esse negócio de cereja do bolo, né, Matias? Fui limpar minha geladeira essa semana. Eu faço aniversário em 8 de outubro, né? Calma aí, o bolo tava desde outubro. Tinha um pedaço de bolo escondido. Aquele Floresta Negra lá. Cara, quanto fungo, cara, que loucura. Nossa. Eu joguei fora o Tupperware. Não tem salvação. Não tinha salvação ali. Limpeza de geladeira é boa de se fazer periodicamente. Eu faço só naquela, né, onde o inglês vê ali, né? O problema ali é nas prateleiras de baixo, né? Escondidinho ali no fundo. Nossa. Aquele tomate que apodrece. Aquela sopa que você derrubou, enfim, fica aquela mancha. O legal é que o tomate, quando apodrece, ele vira suco, né? Nossa. Um suco preto assim dentro do saco. É horrível. Cheiro horroroso. Cereja do bolo. A primeira informação da cereja do bolo é e a gente sempre fala, né? A gente não gosta de cereja. A gente não gosta de cereja. Eu não gosto de cereja no bolo. Paulo Júnior, inclusive, odeia cereja, né? Não é nem que não gosta. Eu gostava de babalu de cereja. Nossa. Eu também não gosto de chiclete, mas o que é tutti-frutti, hein? Por quê? O que vem no tutti-frutti? É tutti-frutti, é italiano, né? Todas as frutas. Mas não dá pra ser todas. Não são todas, mas são muitas. Então, muitas não são todas, assim como quem ganha em NBA não é campeão do mundo. Também. Né? A primeira informação da cereja do bolo. Vamos lá. O Olympique ganhou, mas não levou. Isso. O campeonato francês de 92-93, conquistado com 2 pontos a mais que o Paris Saint-Germain, foi retirado do clube após a Federação Francesa descobrir um sistema de manipulação de resultados naquele campeonato. Eideli, jogador do clube, negociou com atletas do Valenciennes uma vitória em troca de dinheiro. Um dos atletas do Valenciennes, o Jacques Glasman, foi alvo do jogador do Olympique, foi um dos que que recebeu essa sugestão de suborno. Ele foi ético e contou às autoridades sobre o que aconteceu, e a investigação depois disso culminou e terminou em suspensão internacional, rebaixamento nacional, e para fins legais aquela temporada não teve campeão. O Olympique de Marselha não só não pegou a taça, como caiu para a segunda divisão e não pôde mais jogar competição internacional. Isso, e aqui a gente tem talvez o ponto mais alto da rivalidade com o Paris Saint-Germain, que já contava com o Georges Weah nas suas fileiras, né? E um Zidane surgindo no Bordeaux, que a gente já citou aqui. E cabe lembrar também que o Eideli foi suspenso por 1 ano pela FIFA e ficou 17 dias preso. Uma outra informação que é fundamental para a gente contar é que o Jean-Pierre Papin, a máquina de fazer gols, foi vendido para o Milan. O Olympique, cansou, né? O Olympique se viu sem o seu principal jogador. Para o lugar dele, Alan Bokšić, do croata, descoberto pelo Olympique e trazido em 91, mas emprestado para ganhar experiência no futebol francês mesmo. E vejam que eficiente é Bokšić. Ele foi o artilheiro do francês, tal qual Papin cansara de ser no passado recente. Ele substituiu o atacante francês fazendo 23 gols. Está na média do Papin, né, Matias? Isso. Eu acho que é até um pouco abaixo, né?
Mas o real substituto, né, em termos de nome e experiência, era o alemão Rudi Völler, que veio da Roma e marcou outros 18 gols na Liga. O meia Sauzé fez outros 12, ou seja, a carência de Papin estava sanada. O Rudi Völler era uma figuraça, né? Eu até deixei um bigode uma época e o nosso amigo Felipe Tafani me chamava de Matias Völler. Muito bem. Muito agradeço a comparação. Não tinha como não gostar de um ataque que tinha um jogador com aquela bigodeira, com aquele cabelo de ovelha igual o Rudi Völler, e o Klinsmann do lado dele, né? O Kata Klinsmann. Que era quase um Paulo Nunes, né? Paulo Nunes. Mistura assim do Paulo Nunes com o Canidia, talvez. Isso, pode ser. Rudi Völler e Boksic, portanto, campeões, tetracampeões, na verdade, tetracampeões que voltou a ser tetracampeões, poderiam ter sido pentacampeões, mas continuaram com o tetra, e eles fizeram o papel deles. Em campo, o Olympique foi o campeão, né? Mesmo se a gente ignorasse esse resultado contra o Valenciennes, não tinha para ninguém, né? Era o time mais forte mesmo no papel, mas fica sempre esse dado, né? Esse asterisco aí na temporada 92-93 da Liga Francesa. O Deschamps foi promovido a capitão, o Barthez, goleiro, chegou do Toulouse, e o Desailly, que veio do Nantes, era atleta do Nantes, chegou para o lugar do Moser. E assim o time tinha reforços muito de peso. Eu falei aqui 3 campeões mundiais em 98 pela seleção da França: Deschamps, Barthez e Desailly, que ao lado do Anglomar e do Boli formou o que era chamado na França de Garde Noire, ou seja, a defesa negra. Isso, Desailly senegalês de nascimento, mas naturalizado francês, né? E agora vamos falar da grande conquista, né, dessa equipe, que foi o título da agora Liga dos Campeões da Europa, que era a primeira temporada que ela recebia esse nome. Os primeiros adversários, né, lembrando, nessa época era mata-mata no começo, então os marcelenses passaram pelo Glentoran, da Irlanda do Norte, e o Dinamo Bucareste, da Romênia. E o grupo semifinal alinhou o Olympique de Marseille com o Rangers da Escócia, o Bruges da Bélgica e o CSKA. Nessa época já era a Rússia ou ainda era a Comunidade dos Estados Independentes? Pois é, boa mas pergunta. Era o representante de Moscou. Ali do extremo leste da Europa, né? No outro grupo, IFK da Suécia, Porto de Portugal, PSV da Holanda e Milan da Itália. Aí estamos falando de 3 campeões do final dos anos 80, né? O Porto em 87, o PSV em 88 e o Milan em 89. Perfeito. Os 6 jogos do Olympique no grupo, eu vou dar o placar e o Matias dar os autores do gol. Fechado. Bora assim? Lá. Primeira rodada, Rangers 2, Olympique 2. Boksic, Völler. Segunda rodada, Olympique 3, Bruges 0. Sauzé e Boksic com um doblete. CSKA 1, Olympique de Marseille 1. O Leandro Amin escreveu o roteiro aqui e colocou Pelé, mas estamos falando do Abedi, né? Abedi Pelé, exatamente. Quarta rodada começa o retorno, Olympique 6, CSKA 0. Aí passou o carro. Sauzé fez um hat-trick, Abedi Pelé, Ferreri e Desailly. Passou, deitou o cabelo, né? Deitou o cabelo. Deitou o cabelo no CSKA. Quinta rodada, Olympique de Marseille 1, Rangers 1. Empate aí, gol do Sauzé. E aí, para a última rodada, eu preciso fazer a contextualização. Rangers e Olympique, com esse empate na quinta rodada, ficaram empatados também na tabela, ambos com 7 pontos. E o Brugge, com 5, ainda sonhava com a vaga na final, já que o Brugge recebia o Olympique em casa, podia ganhar, empatar por pontos e no desempate passar o Olympique, contanto que o Rangers também tropeçasse. O Rangers jogava em casa e torcendo pelos belgas. O Rangers enfrentava o CSKA em casa. Mas o que aconteceu foi um cenário absolutamente favorável para o Olympique desde o princípio, Matias. Isso, vitória arrancada fora de casa com um gol logo aos 2 minutos, anotado pelo Boksic. E o Osho permaneceu ali em Ibrox, levando o Olympique de Marseille para sua segunda final da
Liga dos Campeões da Europa. Aos 2 minutos de partida, na Bélgica, Bokzik faz 1-0 para o Olympique e põe o time francês na final da Champions League. Vamos ouvir. Et cette tête de Alem Bokzik. Avec le ballon qui arrive sur le dégagement de Barthez, mais Rudy Voller a marché sur le ballon, récupération. Et Bokzik et but. Ah oui, c'est pas signé. But de Bokzik dès la 2e minute sur cette récupération. Et Barthez était au départ. Une succession d'erreurs incroyable la succession d'erreurs, car il y a une erreur d'appréciation monumentale au milieu de terrain. Et le ballon revient, vous voyez, ces montants qui tiennent le filet sont interdits. Final de Copa dos Campeões. A primeira manchete, se eu sou o chefe do jornal, é sobre a ironia, né? Coube ao Olympique de Marseille enfrentar o time de Jean-Pierre Papin na final e o time cuja final foi negada 3 anos antes por causa de um gol de mão a favor do Benfica. Ironias do futebol, ironias que só acontecem com times que conseguem chegar 2, 3 vezes no mesmo lugar, né? Porque é uma reedição de algo que não aconteceu injustamente, mas colocou frente a frente 2 esquadrões que a gente tem muito prazer em escalar, correto, Matias? Sim, então vamos para as escalações, né? O Olympique com Barthez no gol, a defesa formada por Angloma, Dimeco, Boli e Desailly, no meio de campo Eideli, Sauzé e Abedi Pelé, além do capitão Didier Deschamps, no ataque Bokzik e Rudy Voller. O Milan? E o Milan, treinado pelo Fábio Capello, foi num 3-4-3 aqui, uma novidade na época, né? O Sebastiano Rossi no gol, a linha ali de 3 era formada pelo Demetrio Albertini, Alessandro Costa Curta e Franco Baresi, o Mauro Tassotti pela direita, o Maldini pela esquerda, temos também o Frank Rijkaard fechando, né, esse meio de campo, e na frente, junto com o Lentini, e na frente o Marco Van Basten, o Roberto Donadoni e o Daniele Massaro. O Milan ficou muito identificado com o 4-4-2 clássico, até que era o time que fazia muita linha de impedimento, o time do Arrigo Sacchi, né? E tinha tantos zagueiros bons, né, que eram, de certa forma, também um time capaz de jogar com 3 zagueiros. O Maldini, esse zagueiro pela esquerda, sabia ser lateral, sabia recuar, se tivesse que jogar no miolo. Era um time com... O Frank Rijkaard também, ele era polivalente, né, no bom sentido, fazia muitas funções bem, então era um time completo, né, e veja só, o Papin era banco, né, desse time. E, pois devia doer, né, o torcedor do Olympique, vocês não querem usar direito, empresta para nós, muito embora Bokzik e Rudy Voller estivessem muito bem, obrigado. A gente falou 22 jogadores aqui, 5 estrangeiros, tá? 8 franceses no time francês, 9 italianos no time italiano. Se você acha que eu sou nostálgico por causa disso, que se dane. Eu acho que não dá para você ver uma Inter de Milão chegar numa final continental com 10 estrangeiros e 1 italiano. Vocês me desculpem, tá? O Arsenal com 11, com 10 não ingleses. Vocês estão de brincadeira comigo. Estádio Olímpico de Munique, o estádio mais bonito que o mundo já produziu para a prática futebolística. Qual é o seu estádio? Não preciso falar, né? O Centenário? Centenário Montevideo? Sim. Mas você também, hein? É o rio da sua aldeia, é isso? Já foi na minha aldeia. É o templo do futebol mundial. Não, é o templo, de fato, mas não tem aquele... Não tem teto translúcido em forma de gotas. Mas é arte déco. Matias, numa mola. Rola a bola, Olympique de Marseille e Milan fazem um jogo, faz calor em Munique. Olha só. Eu peguei isso na pesquisa, vendo o compacto dessa partida final. Fazia calor, era o verão chegando em Munique e
o lance capital da partida acontece aos 44 minutos do primeiro tempo. Matias, o que acontece? Isso, o Boli, o que chegou marfinense e se naturalizou francês, de cabeça, fez o gol que iremos ouvir agora. A gente ouvirá agora com a narração do francês Avi Assoli pela rádio France Provence. On monte tous, on y va. C'est l'action la plus dangereuse. Les Marseillais et le public, le bleu et blanc. C'est Abedi Pelé qui se charge de la frappe. Au deuxième poteau. Et but. Ouais, but de Basile-Boli. C'est but. 42e but. But de Basile-Boli. 42e mi-temps. Miron. Abedi Pelé qui centre sur le corner. Basile-Boli qui marque. C'est le délire. J'en peux plus. On pourrait dire JPP. C'est la folie bleue et blanche. Au moment crucial. 2 minutes avant la fin de cette mi-temps. C'est Basile-Boli qui marque. Le symbole. Celui qui a pleuré. José Mirosmar de Camargo. Os entendedores entenderão. Matias. E cabe lembrar aos nossos ouvintes, né? Na narração a gente não ouve a palavra gol, né? Os franceses eles usam o termo but. E esse é o lema do Olympique de Marseille, né? É droit au but, ou seja, em direção ao gol. Um time que tem esse DNA ofensivo, né? Joga sempre em direção ao gol. Qual é o lema do São Paulo, Matias? Você sabe? O lema do São Paulo é em latim, eu sempre mas tem relação com fidelidade, veja só. Já vou achar aqui. E o Palmeiras tem lema, Matias? Aí é com você, né, a minha? Acho que é Scope aquela vitória nossa. Né? Talvez. Tem uma frase muito bonita que eu criei esses dias, chama assim, explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense. Não. Desnecessário. Um abraço pro Mauro Betti. Mauro Betti, meu Na verdade, pro finado pai, né? O Joemir. O Joemir. Que escreveu esse belo texto. Que é o único Joemir que eu conheço. Você fala Joemir, não tem outro. Não precisa do Betting, né? Joemir. Vejam vocês. 1-0, Olympique de Marseille, intervalo de jogo em Munique. E olha, o Barthez trabalha muito. O Barthez que a gente conheceu na Copa de 98 careca, ele ainda era cabeludo. Saibam vocês que o cabelo dele era castanho claro. Essa acho que é a informação mais importante que vocês podem ter sobre o Barthez. Ele tinha cabelo, não era pouco cabelo inclusive, e fez um jogaço. É desnecessário dizer que o poderio ofensivo do time italiano, do time do Milan, pressionou bastante o quadro francês em sua defesa. Uma das defesas do Barthez, nos minutos finais, saiu do pé direito dele mesmo, Papin, que entrou no segundo tempo. Seria especialmente dolorido para o torcedor marselhês tomar um gol de empate pelos pés do Papin. E aí o Fernandinho Fernandes, na beira do campo, perguntaria, a pergunta do craque. Vai comemorar? O cara faz um gol na final da Champions League. Vai comemorar? Ou vai dar aquela... levanta as mãos, né, como se tivesse cometido um crime. Complicado, né? Outra característica dessa final foi o sistema defensivo do Olympique aplicando era inédito para esse time, né? A linha do impedimento. A regra era a lei era outra, né? No impedimento passivo não existia. Não era como é hoje, né? O cara, mesmo não participando da jogada, se está atrás do zagueiro, o impedimento era marcado e se estimulava aquela saída rápida dos defensores. E o Olympique usou bastante isso no jogo. E fica a dúvida se eram 2 ou 3 jogadores nessa época, né, que configuravam o impedimento. Eu acho que já tinha mudado. Porque foi por conta da Copa de 90, né? Que por conta da baixa produtividade tiraram um jogador. Exatamente. E foi assim que o cotejo caminhou rumo ao final. Foi preciso muito sangue frio para o time francês. E a gente vai ouvir o momento final do jogo, o último minuto do jogo. Deixa eu achar aqui o crédito, porque acho que não é também da Rádio Provence. Fim de match. É ele mesmo, Avi Assoli, pela Rádio France Provence. Vamos ouvir o fim do jogo, a taça na mão do Olympique, e você vai ouvir ele falar Zé Fini. É isso que ele fala mesmo. Me regarde, elle est là sur le petit meuble blanc, et dans moins d'1 minute, quand le chronomètre va s'arrêter,
Ça va être du délire. Je me demande comment je vais réagir. Et voilà. Attention. 20 secondes encore. Plus quelques arrêts de jeu. Attendez-vous à vivre une soirée fulgurante. On va se jeter sur le Vieux-Port. Marc, c'est incroyable. On se jette. C'est historique. Du côté marseillais. C'est fini. Marseille, champion d'Europe pour Marseille. Vous avez entendu, Marc. Marseille est champion d'Europe. Nous avons la Coupe d'Europe des clubs champions. Botão por botão. Matias Pinto. Só a turma São Paulina não vai me perdoar se eu não falar o lema do São Paulo, que é Pro São Paulo Fiat Exima, ou seja, em prol do São Paulo façam o melhor. Ah, muito bem. Mas e o Aidaren fez o melhor? Daí são uns 500, né? Eu acho que não. Eu também acho que não. Aliás, investigue. São Paulo Futebol Clube, investigue. Não deixa barato. Fazer uma devassa lá. Né? Então tem que cuidar. Colocar o castelo de areia abaixo. Senão pode, num futuro próximo, pode ser vítima aí de um golpe interno como o Olympique de Marseille. Exato. A história pode se repetir como farsa. Enquanto a gente está fazendo esse meu time de botão do Olympique 93, o São Paulo é bicampeão do mundo, tá feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha e... Enfim, começou bem a temporada, ganhou um jogo aí, mas não é o São Paulo que a gente ainda quer ver, porque esse time do São Paulo era monstro. Qual é a parada aí mesmo? Como? Qual é o lema? O lema, novamente, Pro São Paulo Fiat Exima. Perfeito. Jean-Pierre Papin vai ser uma licença poética nossa aqui mais justa, porque o cara tá no botão pro botão, mas não tá no principal título, não tá na cereja do bolo. Mas ele tá na história quase inteira e foi tantas vezes artilheiro pelo clube que é até difícil lembrar que ele não fez parte da campanha campeã europeia. Pelo Olympique de Marselha, ele marcou 182 gols antes de vestir a camisa branca e azul. Atuou pelo pequeno e inexpressivo Vichy, também pelo Valenciennes, pelo Clube Bruges da Bélgica e aí sim se transferiu para o clube francês. De lá, como explicamos aqui, foi para o Milan, fez gol no São Paulo, em Tóquio, mas se deu mal pra cacete, porque o São Paulo tem o Miller, e o Miller faz gol até quando não quer, né? Fez aquele gol sem querer que deu o tricampeão. Ele já falou se foi sem querer? Ele fala que foi sem querer, né? Ele não é tão cara de pau assim, né? Tem limite, né? E do Milan passou para os seus momentos finais de carreira, aí passou em time pra caramba. Bayern de Munique, Bordeaux, Guingamp, Saint-Pierre-Rose, e aí, esses times finais aqui são de brincadeira. O Saint-Pierre-Rose, a gente um dia tem que fazer um time de botão desse time. A gente já falou do camaronês, o Roger Millar, que encerrou a carreira lá. É um time lá no meio da Ilha Reunião e que, não sei porquê, consegue levar jogador em final de carreira, grandes craques em final de carreira, para passar os seus últimos dias ali no Oceano Índico. É verdade. É um caso de estudo, viu? É verdade. Jean-Pierre Papin, portanto, retratado no botão por botão. E já que é para fazer licença poética, eu fiz um nome duplo aí. Coloquei 2 jogadores em um só. Vamos lá, então falar de Desailly e Moser. Um veio para o lugar do outro e ambos merecem também a recordação. Fortes, viris e líderes das defesas do Olympique de Marseille. Vamos começar pelo nosso Carlos Moser, né? Começou a carreira no Mengão, onde ficou seus melhores anos, né? Jogou de 80 a 87, melhor fase do clube da Gávea. Se transferiu para o Benfica, inclusive enfrentando o Olympique de Marseille, né? Como a gente já citou. Depois ficou 3 temporadas ali no sul do Mediterrâneo e acabou voltando depois para Lisboa, onde passou mais 3 temporadas até se transferir para o Kashima Antlers do Japão, onde encerrou a sua carreira. Há quem diga, né? Isso eu ouvi no resenha da ESPN, um programa bom para esse tipo de causa, que o Moser usava uma trava de chuteira que
tem madame que não consegue andar em salto daquele tamanho. É uma trava, não lembro se era 21 ou 23, mas era uma trava de alumínio alta, imensa, altíssima, porque ele gostava de deixar o seu recado por escrito na canela de outrem. E só me corrigindo agora, eu falei anteriormente que o Marcel Desailly era senegalês de nascimento, mas não, ele nasceu em Gana. Ele nasceu em Accra, capital de Gana, com o nome de batismo dele é Odenki Adi Abey, não sei de onde ele virou Marcel Desailly depois, mas começou a carreira no Nantes, onde ficou 6 temporadas, passou uma temporada apenas no Olympique de Marseille, mas foi o suficiente, né? Foi o auge da carreira dele em clubes. Depois foi para o Milan, onde jogou também a final do Mundial Interclubes contra o São Paulo, derrotou o Milan e acabou podendo jogar essa final. Depois do Milan, já campeão do mundo pela França, foi para o Chelsea, onde permaneceu por 6 temporadas e daí foi encerrar a carreira para ganhar os petrodólares ali no futebol catariano, onde defendeu o Al Garrafa e o Qatar Sport Clube. Eu vou falar de Didier Deschamps, Didier, que beleza. Deschamps, que tem 48 anos, ele é de 15 de outubro de 68, nasceu em Bayonne, evidentemente na França. Como jogador de futebol profissional, começou no Nantes, de lá foi vendido para o Olympique, fez 123 jogos pela equipe do Nantes, a equipe amarela e verde, e pelo Olympique, após um ano emprestado pro Bordeaux, ficou ao todo 5 no clube de Marselha. De lá, portanto, no ano de 94, ele foi jogar numa fortíssima equipe da Juventus de Turim. Sendo campeão europeu também. Sendo campeão ao lado do Zidane. Exatamente, sendo campeão europeu, batendo o Real Madrid na final. Gosta de conhecer o mundo, o Deschamps, pelo menos a Europa. Da Itália foi para a Inglaterra, atuou pelo Chelsea, e da Inglaterra foi para a Espanha, onde atuou pelo Valência. Foi capitão da seleção campeã do mundo em casa em 1998, o Deschamps. Na final, né? Porque o capitão, durante boa parte, era o Laurent Blanc. E o Deschamps voltou pro Marseille, pro Olympique de Marseille. Ficou 3 temporadas como treinador de 2009 a 2012, que talvez tenha sido os melhores anos do clube no cenário europeu nesse século, né? Depois desse rebaixamento, o Olympique demorou muito tempo para se reerguer, para ser temido novamente, mas com o Deschamps ali na casa-mata, voltou aos seus melhores dias. Abedi Aye, conhecido como Abedi Pelé, nasceu em 64, ele nasceu em 5 de novembro de 64, cara, ele é quase o AI-5. Que loucura. Ele tem 52 anos, nasceu em Accra, na cidade de Gana, e jogou por time pra caramba. Acho que nem vale a pena citar todos aqui. Jogou no futebol de Gana, do Catar, da Suíça. Aqui me pegou a bandeira, Benin. hein? Benin, né? Voltou pro seu país natal, jogou pelo Real Tamale United antes de chegar na França. Na França, sim, jogou no Charleroi, no Mulhouse, no Olympique de Marseille, no Lille e no Lyon. Na Itália, jogou pelo Torino, e no Munique, 1860, foi o seu time na Alemanha. Um jogador que demorou um pouco para amadurecer, era muito habilidoso, mas não muito eficiente. Demorou um pouquinho para explodir. E a gente ficou conhecendo Abedi Pelé pelo nome, naturalmente, que pra gente diz muito respeito, e também porque brilhou em Copas Africanas de Nações. Ele ganhou a Copa de 82, né? O último título dos Estrelas Negras, que enfrenta um jejum aí de 35 anos sem conquistar o troféu máximo do continente africano. E foi inclusive o único título dele pela seleção. Ele que fez parte como titular desse jogo principal do meu time de botão, que termina nesse momento, Matias Brito. E termina com, talvez, a gente não falou quase nenhum momento da torcida do Olympique de Marseille, que por muitos é considerada a melhor torcida na França, né? A gente já fez também um som das torcidas aqui para eles, então vai estar linkado lá também.
Mas então a gente termina aí dando voz à torcida do Olympique. Torcida do Olympique são relatos, são recortes de produções de rádios francesas, pedaços aí de coberturas do título, um pouquinho da torcida cantando o hino francês durante a premiação do time do Olympique, lá em Munique. Enfim, esse foi o programa Meu Time de Botão. A gente volta na semana que vem. Valeu, Matias. Valeu a todo mundo que nos ouve. Um grande abraço. Até mais. Champion d'Europe, Marseillais, Marseillais. On leur a mis le feu, on leur a mis. Je suis trop content, on est champion d'Europe. C'est la première fois en France et on a montré à la France qu'on était les plus forts. Milan, c'est fini, ça n'existe plus. C'est rayé de la carte. Maintenant, c'est Marseille, le centre de l'Europe. C'est Marseille. Quand vous avez vu le but, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pas réfléchi, j'ai sauté. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais faire la fête, je vais me jeter dans le vieux port. Je vais nager dans la Méditerranée parce que c'est la plus belle mer du monde. On a gagné un coup, pas. On a gagné. Ils l'ont gagné cette putain de coupe. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans que je la vis. Superbe. C'est la fête compète, je suis content pour